Então, pessoal, bom dia a todos. Espero que vocês estejam muito bem nessa manhãzinha fria que nós estamos hoje aqui, né? O inverno chegou e chegou mesmo, mas se Deus quiser, nós vamos vencer mais essa também. Pessoal, então, nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade à aula seguinte, a passada, né? Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a parte de, embora essa disciplina não tenha aula prática, mas nós falamos um pouco sobre como rodar alguns softwares, né? Estatística, e aí, dentre esses softwares, nós escolhemos o SAS, né? Então, como rodar o SAS uma forma de vocês aprenderem, vamos falar assim, né, a rodar, né, a usar um programa estatístico que possa auxiliar vocês no futuro, né? Eu havia até falado com vocês que o SAS é pago, né, e que não é tão barato, mas aí, graças a Deus, a gente pode usar enquanto acadêmicos, né, podemos usar, então, o SAS, a versão livre do SAS, tem muitos agora a gente está percebendo, né? Vou dar um exemplo aqui que eu não sabia, por exemplo, o AutoCAD tem a versão também para estudante, né? Então, muito desses softwares muito famosos, que são muito caros, existem as versões para universitários, né? Para professores, e é interessante porque isso facilita muito a vida da gente, porque antes, quando a gente precisava de usar esses softwares, a gente só podia, às vezes, usar, ou o pessoal usava pirata, ou quando usava dentro das universidades, quando as universidades tinham esse acesso, né? E hoje, tornar esses softwares livres é muito bom, principalmente para alguns usos específicos, né? Então, é muito bom a gente utilizar isso aí, tá? Pessoal, lógico, a gente não quer de maneira alguma sair aqui desse curso especialista em SAS, mas eu quero que vocês pelo menos saibam como fazer uma análise, tá? Como rodar uma análise completa no SAS para você resolver o problema seus quando você estiver fazendo, por exemplo, TC, quando vocês estiverem, às vezes, em alguma iniciação científica, certo? E eu tenho certeza que vocês vão perguntar aos colegas de vocês que fazem faculdade em outras instituições de ensino, e o professor dificilmente ensina usar um software estatístico desse, né? Isso normalmente fica para os cursos, né? Mas eu gosto de ensinar esse negócio, tá certo? Estou começando aos pouquinhos a introdução do SAS, isso é comecei no semestre passado, a ideia é, depois que ver se vai funcionar realmente esses cursos no SAS, as próximas turmas eu quero ensinar outras linguagens também, utilizando outros softwares, por exemplo, o R, que é muito famoso, tão famoso quanto o SAS também, né, ensinar como faz uma análise no R, tá certo? Não dá tempo, assim, para a gente aprofundar tanto, mas pelo menos te dá uma luz, né? Quem quiser depois fazer algum curso mais específico, deve ter cursos aí demais no SAS, não sei se no YouTube alguém ensina a fazer, tá certo? E todos esses softwares que fazem muita coisa, né, que não é nada básico, tem muito, o SAS faz muito mais do que vocês possam imaginar, né? O R também é fantástico, faz, né, coisas demais da conta. Muito deles vocês vão precisar de mais cursos específicos, né? Isso aí tem curso direto, né? Agora mesmo, recente, parece que vai ter um curso agora de R, para você começar a fazer, né? Esse é até barato, R$ 30 parece. Para você começar a fazer as análises estatísticas no R. Sempre eu recebo também nesses grupos aí de WhatsApp, nesses grupos de alunos, né, análises estatísticas, por exemplo, no SAS também, no Estatística, no Sysvar, tá certo? Então, tem muitos desses aí, tá bom? Escolha um jeito, escolha uma linguagem e vai nela, tá? Que funciona bem. Tá? O bom não dá para conhecer todas, porque cada um tem suas particularidades. Conheça uma e vai bem nela, porque todas elas, né, têm suas vantagens lá, tá bom? Bom, então vamos começar a apresentar a equipe, a gente falar um pouco da aula de hoje, né? Quem quiser acompanhar junto, quiser abrir o SAS aí, a gente vai mexendo junto aqui, vai aprendendo como fazer, tá? Podem acompanhar.
Então, deixa eu só apresentar para vocês aqui rapidamente o que nós vamos falar hoje, qual vai ser nosso assunto hoje do SAS. Hoje a aula não vai ter nem demorar muito, não. Vai ser mais rápido um bocadinho. Bom, então, aqui está a aula 3, tá errado? Aqui é a aula 2, tá? O professor às vezes fica meio doido. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje como gerar um arquivo, né, XLS, ou XLSX, ou TXT, como você pode gerar um arquivo desses, né, para você utilizar no SAS, né? O arquivo XLS é o antigo Excel, acho que versão antes de 2003, se eu não estou enganado, né, ou antes, acho que é 97, né, até 2003, alguma coisa assim, ao XLSX, que é a versão do Excel mais nova, agora, e o TXT, que é aquele do bloco de notas, né? Então, a gente vai ver como que a gente abre, como gera um arquivo desse, mostrar que o SAS lê, né? Antigamente, o SAS antigo, só lia se fosse em arquivo TXT. Então, era uma dificuldade, porque a gente pegava, por exemplo, o Excel, pessoal, desculpa, meu telefone aqui, parece que o pessoal gosta de ligar na hora que eu não posso. Só um minutinho aqui. Então, pessoal, voltando aqui ao nosso assunto aqui, deixa eu só ligar o celular aqui, isso. Bom, antigamente, quando eu era estudante, o que acontece? Ia rodar alguma coisa no SAS, ia precisar de fazer alguma análise no SAS, aí a gente criava, às vezes, os negócios, né, no Excel, fazia toda aquela... Né, usava o Excel, por exemplo, para coletar né, fazer os bancos de dados, aí você tinha que pegar o Excel, né, pegar o banco de dados do Excel, gerar um TXT, pedir para salvar em forma de bloco de notas, era um saco esse negócio. Às vezes esse negócio desconfigurava, era um trabalho danado, às vezes, nossa, vocês não tem noção como que a gente sofria, para poder usar ele na forma de TXT, que era o que o programa usava, né? Aí depois, o SAS passou a ler XLS. Então, ele não lia o XLSX, mas lia o XLS, já ajudava demais da conta. Isso aí já era uma vida para a gente, né? Ler o Excel antigo. Então, bastava você salvar em formato XLS, excelente. Aí tinha alguns programas que precisava, que ainda eram antigos, que não lia o arquivo do Excel, né? Outros programas, né, que a gente utilizava, por exemplo, aí tinha que pegar o SAS para transformar ele em TXT. Hoje, com a maioria dos programas, ler todas essas linguagens aqui facilita muito a vida da gente, né? O que a gente vai fazer também? Realizar uma nova no SAS, né? Usando esses... Eu comecei a falar isso no finalzinho da aula passada, mas foi acho que um pouco corrido, então nós vamos falar um pouco mais sobre isso. E aí nós vamos fazer hoje os testes, né? Aqueles testes de comparações de média, como fazer um teste de Tukey, Duncan, Sheffer, Dunnett, estudos de Newman Kills, por exemplo, tá certo? Um Ferrone, é muito facinho. Vocês vão ver assim, nossa, gente, como é fácil fazer uma análise né, desses testes no SAS. E aí, por último, tem um exercício que a gente vai fazer junto aqui também, bem simples, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então, primeiro, como gerar um arquivo XLS, né, ou XLSX, ou TXT, né? Então, galera, esse procedimento que a gente utilizou lá na última aula, que foi o Procanova, a gente não usou ainda o ProcGLM, mas eu vou falar sobre ele daqui a pouquinho. Ele pode ser usado, então, para ler valores em planilha com essa extensão, né? Essa extensão .xls, ou XLSX, ou TXT, tá certo? São extensões, como eu já havia falado, de alguns softwares da Microsoft, por exemplo, que é o XLSX, com relação ao Office, né, do Excel, ou do TXT, que é esse bloco de notas que a gente abre aí de vez em quando, né? Então, ele também pode ser usado. O SAS consegue ler arquivos desses dois aqui, tá certo? Isso é muito bom, porque muitas vezes, quando você trabalha, às vezes você fica assim, mas será que precisa, professor? Bom, se você estiver trabalhando com poucos dados, né? Por exemplo, aí, sei lá, 3 tratamentos, 5 tratamentos, com 10 repetições cada uma coisa assim, às vezes nem precisa, né? Talvez não precisaria utilizar essa extensão, você poderia diretamente digitar no SAS, como a gente explicou, né?
Ah, professor, como é que digita direto no SAS? Acho que a gente fez, né? A gente fez um exemplo lá. Vamos lá no SAS para vocês verem o que eu estou falando, né? Vamos lá no SAS, então. Então, a gente volta aqui, ó. Então, aqui está o SAS aberto. Todo mundo já conseguiu abrir o SAS aí, né? Aí, deixa eu pegar o exemplo da aula passada. Fica mais fácil para a gente. Só um minutinho aqui, deixa eu só pegar um exemplo aqui da aula passada, galera. Bom, agora, então, esse aqui é um exemplozinho que a gente usou na aula passada, né? Então, você pode, por exemplo, vir cá e anotar, né? Fazendo isso aqui do jeito que a gente fez, né? Você faz o data, né, como o nome do programa, o input para explicar para o SAS o que é cada uma dessas declarações, dessas variáveis aqui, que a primeira você está declarando, então, a variável tratamento, a segunda é a produtividade, né? E aí, quando você digita esse cards aqui, ó, dá um ponto e vírgula, ele permite que você construa essa pequena tabela dentro do próprio SAS, né? Então, isso aqui é uma forma de concluir uma tabela, de escrever uma tabela, de construir uma tabela, né? De escrever uma tabela aí, tá certo? E aí, quando você pede, então, do SAS para poder, né, fazer essa análise aí, rodar essa análise aí, nesse caso aqui a gente usou um PROC-MINS, por exemplo, o próprio SAS, ele pega essas entradas aqui que a gente colocou e transforma em uma tabela. Aí, coloca numa tabelinha, tá vendo? E uma tabela de quê? Uma tabela muito parecida com o Excel. Lá. Ele bota aqui, ó, tratamento, que foi o nome que eu dei, né? Então, ele coloca lá, e aí começa 25, 26, 20, 23, 21, tá vendo? E aqui a parte de produtividade. Então, ele coloca isso em duas colunas. O próprio SAS constrói isso pra gente, né? Então, você pode usar desse jeito. Mas um outro jeito de fazer é você usar essa mesma informação dentro de um arquivo que você gere num outro programa, por exemplo, como o Excel, né? Você não precisa de usar desse jeito. Isso facilita muito, e eu vou dar um exemplo para vocês, mesmo no meu mestrado, no meu doutorado, por exemplo, eu trabalhei com pesos de codornas, por exemplo, né, e produção de ovos de codornas, então eu tinha um volume de dados gigantesco, não tinha como eu poder ter que ficar gerando aquilo, digitando aquilo no SAS, porque aí ficar, sei lá, a gente coletava essas informações a campo, né? Então, por exemplo, um dia de pesagem lá, eu pesava lá 1.700 animais. Aí coletava esse peso desses 1.700 animais, né? Isso a gente pesava nos animais, às vezes não, né? 7 vezes, né? Pesava quando ele tinha um dia, depois 7 dias, 14, 21, 28, 35, 42 dias. Então, você imagina, se eu fosse pegar depois esse volume inteiro de informação e colocar isso tudo no SAS aí, na hora que eu fosse gerar. Só numa geração, eu ia ter que digitar, ia ficar só, né, uns 2, 3 dias só digitando. Então, muitas vezes, é muito mais fácil você ler isso dentro de um arquivo, né? Então, por isso a importância de você utilizar, então, essas planilhas aí. E aí, você pode utilizar, então, dessas planilhas para você depois importar essas planilhas para o SAS, tá certo? Então, é muito mais simples. Então, por exemplo, você pode ir lá, por exemplo, o SAS, e eu já tenho essa planilha ali só para mostrar para vocês, mas o SAS, ele permite fazer isso com a gente, ele permite que eu possa usar, então, importar alguns dados, né? Então, quando eu clico aqui, ó, nessa setinha para baixo aqui, ó, e vou lá em importa data, né? Importar dados, ele abre essa janela aqui para mim, dizendo para mim que eu posso selecionar o arquivo, né? Então, quando eu clico aqui em Select File, então ele permite, então, eu achar arquivos dentro do meu computador e que eu possa utilizar ele aqui, tá certo? Isso é fantástico, galera.
Tá? Então, por exemplo, o exemplo 1 foi um exemplo que a gente fez isso, né? Então, esse exemplo 1 aí, ó, é um arquivo. Deixa eu ir lá nesse exemplo 1 para mostrar para vocês o que é esse exemplo 1, né? Deixa eu mostrar para vocês ele aqui. Opa, não é aqui não, desculpa, ele aqui, ó. Esse exemplo 1 que está aqui, ó, é um arquivo do Excel, que é um arquivo, então, acho que, se eu não estou enganado, é aquele lá da nossa... daquele exemplo que a gente deu, naquele exemplo 1, né? Deixa eu até mostrar para vocês aqui qual exemplo eu estou dizendo. Esse exemplo aqui, ó. Tá certo? Então, é esse exemplo aqui, ó. Né? Eu acho que eu mexi na última aula, eu mexi nele aqui, coloquei 25. Deixa eu só colocar aqui os números corretos. 31, 22. É porque eu acho que eu estava explicando os alunos aqui, acabei alterando esses valores. Então, tá aqui, tá certo? Então, aqui é um arquivo, ó, bonitinho, ó, tratamento, produtividade, tá certo? E aí, eu posso pedir o SAS para que ele faça essa leitura para mim, né? Então, voltando aqui no SAS, o que eu fiz foi justamente isso. Eu pedi, então, para que ele usasse esse exemplo aqui. Quando você utiliza um daqueles arquivos, ele vem e já vai elencando todos eles aqui, todos aqueles arquivos que você, né, colocar aqui, ele vai colocando ele aqui no seu cantinho aqui, porque se caso você precisar de usar depois de novo, está aqui à mão, tá certo? Então, eu tenho o exemplo 1, por exemplo, o exemplo 2, 3, 3B, 4, tá tudo aqui, né, que eu posso usar quando eu quiser. E aí, toda vez que você, então, clicar num desses exemplos assim, ele vai abrir dessa forma aqui, ó. Se você for olhar bem, ele tá meio que travado, ó. Você não consegue apagar nada aqui, ó. Ele meio que trava aqui. Ele deixa essa opção aqui, ó, esse worksheet name aqui, que é para você indicar qual é a planilha. Muitas vezes você está trabalhando com várias planilhas ao mesmo tempo, então você vem cá e olha o nome dessa planilha, né? Por exemplo, você poderia ter aqui a planilha 2, planilha 3, então você pode vir cá e escrever para o SAS aqui que você quer usar a planilha 1. Então você vem cá e escreve aqui, ó, use a planilha 1, tá certo? Então, aí o SAS já vai entender agora que o que você está pedindo é para usar a planilha 1, tá bom? E aí, lógico, ele não permite que você altere nada aqui, mas se você clicar em Edit, ele vai abrir um novo programinha do seu lado, que aí sim você pode editar. E a partir daqui você pode, então, começar a fazer sua análise, tá certo? Com qual vantagem? Bom, com a vantagem que se eu pedir ele, antes de começar a minha análise, se eu pedir ele para rodar aqui agora, o que ele vai fazer? Olha só, interessante. Ele vai estar lá no output dele, lá, ó, né? Aquela planilha que eu acabei de gerar, tá certo? Ah, professor, mas ele gerou ela ainda com 25,5, 31,9, é porque eu não salvei ela ainda. Se eu salvar ela aqui, ó, agora ele vai gerar ela do jeitinho que tá ali, quer ver? Deixa eu só pedir para rodar de novo aqui. Ó, não, tá errado mesmo. O que tá acontecendo? Era para ele gerar. Será que aqui que ele... Tá certo. Pera aí, galera. Eu acho que o senhor upou ela com os números quebrados. Eu acho que tem que upar de novo. Não, exatamente. É isso mesmo. É só deletar ela aqui, ó. Que ele tá pegando direto a que tá aqui. Então é só pegar ela aqui de novo, ó. Escolha os arquivos. Ah, então você pode vir aqui, tá, galera? Aqui, ó. Pra você escolher os arquivos lá, ó. Clica para cima. Choose Files. Aí você vai lá nela. Análise, aula prática, exemplo 1, upload. Pronto. Agora ela tá aqui de novo. Aí eu vou usar ela de novo aqui, tá certo? Vou pedir para editar ela e vou rodar. Agora ela tem que aparecer 25 lá. Pronto, apareceu. Olha lá, do jeitinho que eu queria. Tá vendo? Então é assim que faz, tá bom? Bom, então, pessoal, veja bem. É porque, galera, esse SAS do SAS, semestre passado eu estava com, era um outro SAS, era o SAS University. Ele mudava só um pouquinho aqui como você entrar com essa tabela. Dentro da programação do SAS não muda nada, só muda essa parte aqui, ó, que mudou um pouquinho. Mas aí a gente já pegou de novo.
Então, galera, note o seguinte, a partir daqui eu já posso começar a fazer uma análise. Se eu quisesse, por exemplo, se eu quisesse aqui, a partir de agora, por exemplo, pedir para ele calcular ali a média, eu já podia vir cá e pedir, ó, proc-mins, e tem que calcular a média, né? Aí eu tenho que informar para ele qual é o arquivo que eu quero que ele analisa. Aí ele chamou ele agora de work.import1, tá certo? Você pode olhar aqui, que ele está aqui, ó, chamando ele, ó, data igual a work.import1. Você clica aqui, ó, né? E não fala com ele, olha, eu quero então que você utilize esse work.import1, certo? Pedir para ele, falar para ele que a característica que eu quero, que ele considera ela como como classificatória, tratamento. Então, vamos lá, que não tem nada de var aqui é class. Classificatório, então, vai ser tratamento, tá? Ponto e vírgula. E a variável que eu quero que ele analise, sim, essa var no output, ele vai me informar que ela chama produtividade. Pronto, então, eu vou usar var produtividade. Produtividade, ponto e vírgula. Aí eu tenho que pedir ele para poder rodar, run, e pedir ele para poder sair do programa, certo? E se tudo estiver corretíssimo, ele vai me dar... Opa, tem algum erro, deixa eu ver. Tem um erro, vamos ver o que é que ele está informando. Ah, olha lá, ó. Tá vendo o que ele está falando? O que eu esqueci de colocar? Eu esqueci de colocar um igual aqui, ó. Se eu não colocar um igual, ele não entende, tá certo? Então, por isso que o professor esqueceu de digitar uma coisa ali, o igual. Aí ele soltou para mim as médias. Certinho? Então tá aqui as médias tudo direitinho, tá? Toda vez que você rodar, galera, é bom você vir cá no log para ver se tem algum erro. Eu esqueci. Então, antes de ir para o resultado, eu vou no log aqui. Então tá aqui. Então tá vendo, pessoal? Você pode usar ele para ler um arquivo fora, externo, que você utilizou, né? Então é muito importante, tá certo? Então vamos voltar lá para a nossa apresentação para a gente ver o que mais que eu tenho que lembrar de falar para vocês aqui. Então você vai utilizar através dessa importação de dados aí, tá? Então selecionar o arquivo e aí, nesse caso, você procura onde o arquivo está para você abrir e abrir ele lá no SAS, né? Então tudo aquilo que eu falei aqui era que eu passei aqui, né? Que está aqui na sequência, para depois, quando vocês estiverem em casa, vocês conseguirem fazer essa edição aí. Você só vai conseguir escrever alguma coisa nesse programinha se você apertar esse edit. Se você não apertar o edit, você não consegue escrever nada. Então, quando você fazer a leitura do arquivo, você clica depois em edit para você conseguir editar, conseguir escrever o próximo programinha que você precisa, tá bom? E aí, quando você edita, ele vai, então, formar para vocês, né, isso aqui, né, ele permite, então, ele abre um arquivo editável para você conseguir mexer no programa, tá certo? E aí, a partir dele, você pode fazer sua análise. O que acontece também? E aí, é uma coisa muito importante para eu explicar para vocês, e eu preciso explicar para vocês lá no Word. O que acontece, galera? Por exemplo, o SAS, por ser um software que usa linguagem americana, ele não aceita você usar vírgula como separador decimal, como o resto do mundo inteiro utiliza, né? Os Estados Unidos, para você usar o separador de decimal, é ponto. Isso, na moral, é uma frescura de americano que eles tentaram levar, né, essa linguagem deles para o mundo inteiro. Não funcionou, porque só eles utilizam esse sistema deles de, né, vocês podem ver, por exemplo, que a gente, por exemplo, usa graus, né, graus para poder, graus Celsius, por exemplo, para temperatura, eles usam Fahrenheit, né, peso nosso é em quilo, deles é em libras, né, a gente mede aqui em... Milhas. Oi? Milhas também. Milhas também, quando é quilômetro, né? Quando é mais, né? Quando é centímetro, a gente, centímetro, por exemplo, né? Eles utilizam pés, né? Nós, aqueles negócios lá, né?
Então, ml, a gente utiliza ml, né? Por exemplo, né? CML, eles utilizam os, né? Tudo é trocado, né? Quem assiste, eu gosto muito de assistir um seriado que chama The Big Bang Theory, né? E o Sheldon, ele sempre fala sobre isso, né? Sobre o sistema americano, que, ao contrário do mundo inteiro, né? E que atrapalha o sistema, os físicos lá, porque é engraçado, assim, o resto do mundo utiliza o sistema internacional. Quando os caras estão nas faculdades, aí eles publicam esse sistema internacional. Mas no dia a dia do americano é no sistema americano deles, entendeu? Então, tipo assim, é uma loucura, né? Imagina, por exemplo, um cara que é físico, por exemplo, que trabalha com todas as unidades de medidas, ou um químico, por exemplo, que antes dele ser físico, antes dele ser químico, ele trabalhava com todas as unidades de medidas americanas, e quando ele chega na faculdade, ele é obrigado a usar o sistema internacional, porque o resto do mundo utiliza o sistema internacional. Então, é uma bagunça na vida deles, né? E isso, às vezes, afeta, porque alguns programas, por exemplo, e é o que acontece com a nossa calculadora, por exemplo, ela é baseada no sistema internacional, né? Então, por isso que quando você usa a sua calculadora científica, quando você quer, por exemplo, dividir, né, colocar algum decimal, você aperta ponto, quando, na verdade, você devia aparecer vírgula, né? Quando você, então, instala o Excel na sua casa, ele vai usar a vírgula como separador decimal. Pode testar aí, que você vai ver que está usando a vírgula como separador decimal. Só que se você usar a vírgula, o SAS não entende. Porque para ele, o separador de vírgula é um separador de milhar. Então, quando você coloca, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui 25, por exemplo, aqui, se eu usar aqui, 25,3, ele não vai entender isso aqui como um número. Ele vai entender isso aqui como uma letra. Desculpa, entendeu? Ele entende isso aqui como não como mais um número, mas como uma palavra. Um caractere de palavra. Porque eu usei uma vírgula. A menos que eu faça, por exemplo, 25,300.05. Aí ele entende isso aqui como, ele passa a entender isso aqui como um número. Tá? Aí, olha lá, note que ele usou ele como um número, tá vendo aqui, ó? Muda aqui, ó, número. Mas se eu deixasse ele antes do jeito que ele estava, por exemplo, 25,3, ó, 25,3, ele entende lá, ele muda para geral, ele entende, ele nem está lendo isso aqui, para de verdade. Está aqui escrito número, que eu já pedi para ele entender isso aqui como número, mas ele entende isso aqui como um caractere de palavra. Isso é um problema. Mas existe uma forma de você resolver esse problema. Deixa eu explicar para vocês como é que vocês resolvem esse probleminha aí. Se você vir aqui em arquivo do Excel, qualquer Excel faz isso, tá, galera? E você vincar em mais e opções, aí ele vai estar essa parte aqui, ó, avançado. Tá vendo? Avançado. Aí você vem cá, e você pode trocar aqui, ó, nesse pedacinho aqui, você pode usar você pode escolher qual é o seu separador de sistema. Então, você pode usar, por exemplo, igual aqui, ó, usar o separador, eu pedi para usar aqui, ó, o separador decimal meu vai ser como ponto, você pode vincar e trocar, inclusive, ó. Tá? Eu quero que utilize, se você não marcar ele aqui, ó, você pode vincar isso aqui, ó, quero usar o separador decimal como ponto e separador de milhar como vírgula, tá certo? Quando você não usa isso, ele vem como? Ele vem assim, ó, vírgula e ponto aqui, ó, ele vem com vírgula e ponto aqui, tá certo? Desse jeitinho, né? Então, ele vem dessa forma quando você não pede. Mas você pode vir cá e trocar isso aí para usar o SAS, por exemplo, e salvar, porque aí ele passa a considerar, então, quando você colocar um ponto, ele vai considerar como um número, tá certo? Se você não fizer isso, se você digitar aí, peraí que o meu aqui tá... Só colocar aqui, porque ele tá para... Aí, agora vai dar. Ele está considerando casa decimal aqui como aproximada. Se você não fizer isso, galera, se você não fizer esse recurso, o que acontece? O SAS, ele passa a não entender isso, entendeu? Quando você salvar, você vai colocar em vírgula, ele não vai entender. E se você colocar em ponto, ele também não vai entender. Ele vai
o Excel, ele vai gerar essa célula como se fosse, se você não trocar lá, se você colocar ponto, ele vai entender essa célula como uma célula de caractere, de letra, e aí ele não entende. Então, você precisa fazer essa troca, tá certo? Então, é só uma dicasinha, tá? Pra vocês utilizarem aí, quando for usar o Excel aí, tá bom? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação. Aí na apresentação eu explico aqui como é que você faz isso também, tá, galera? Só para ajudar vocês. Então, eu explico lá como é que você faz toda essa alteração aí, né? Onde é que você tem que ir, tá certo? Deixa eu botar aqui para vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Mais, opções, avançado, usar o separador de sistema. Então, vocês podem fazer isso aí, tá bom? Então, esse aqui, essa parte aqui do PowerPoint aqui, só mesmo para vocês seguirem aí, tá? Bom, e aí, vamos fazer o seguinte, vamos então, usar o sistema lá, como eu disse, ó, eu coloquei 25.5, 31.8, 22.7, 33.6, né? Vamos salvar isso aqui e vamos rodar lá para vocês verem que agora ele roda tranquilamente, tá certo? Mesmo que eu tenha alterado, não. Lembrando que para fazer isso eu tenho que ir de novo, né? Deixa eu apagar ele aqui e entrar com os dados de novo lá, né? Escolher ele de novo. Eu salvei? Deixa eu lembrar se eu salvei aqui, senão pode ser que eu não tenha salvo. Pronto, salvei, agora sim. Aí pega lá o exemplo 1 de novo, né? Dá o upload. Pronto. E aí eu posso vir cá, tá, galera? E se eu quiser clicar nele direto, ele já abre assim para mim, tá bom? E eu posso pedir para editar, né? Peço ele para editar. E vou fazer o seguinte, eu tô com preguiça, vou lá e vou pegar, só copiar isso aqui tudo e colar lá no programinha novo que eu abri. Lembrando que agora é o work.import 2, então eu tenho que trocar aqui para 2 e rodar. Pronto. Aí, ó. Ele já utilizou com o sistema de ponto que eu coloquei lá, tá vendo? Então, é interessante, tá? Muito prático isso aí. E aí, pessoal? A gente pode, então, usar... Vamos voltar lá na nossa aulazinha. Então, a gente pode, então, usar, por exemplo, esse exemplo aqui, né? A gente poderia, por exemplo, utilizar esse exemplo aqui que a gente está... Né, que são os dados de tabela, né, de influência de dosagem de potássio aplicado ao solo aí, né, em propriedades da forrageira braquiária decumbens, e aí a característica foi proteína bruta por hectare, né. E aí, então tem aqui um tratamento, né, são 5 tratamentos, e eu quero, então, que vocês entrem, né, com esses dados aqui, por exemplo, a gente poderia utilizar isso aqui com o Excel, então. Então, o que eu preciso fazer? Né? Só para mostrar para vocês o que a gente faz. Né? Então, na prática. O que a gente faz na prática é exatamente isso aqui. Ó, né? Deixa eu jogar ele aqui para o lado. Eu vou pegar, então, abrir um Excel novo aqui. Tá certo? Um Excel novo. Né? Coloquei ele no cantinho aqui para ajudar a gente. E aí, aqui, ó, o que eu vou fazer? Exatamente isso, ó, vou dar o nome que eu quiser, esse nome aqui dessa tabela aqui, dessa coluna, sei lá, eu posso colocar tratamento, né, se quiser colocar aqui, ó, níveis, por exemplo, né, vamos colocar níveis para ficar, né, eu não vou colocar acento, porque o SAS, ele tem problema com esses acentos, então eu não vou colocar acento não, tá, é porque o professor não sabe não, tá. Então, por exemplo, você vai gerar uma tabela lá para você poder fazer seus dados, né, de pesquisa, por exemplo, né? Então, você bota aqui níveis, e aqui você vai colocar proteína bruta, vou colocar PB, de proteína bruta, pronto. Então, tratamento A, você pode chamar ele de A. A grande vantagem de você usar Excel aqui é que você pode usar A, por exemplo, você pode usar 40, não tem problema algum. Se quiser usar 40, por exemplo, você pode usar aqui, ó. Para 40, foi 7.62, né? Então,
foram 3 com nível 40 lá, 40, então se eu posso repetir 40 aqui, boto lá 9 e 7,93, né? Para 60, eu posso usar, então, aí eu vou ter 8,14. Lembra que a tabela está de lado aqui, tá, galera? A tabela está aqui, ó. Aqui estão os tratamentos, aqui estão as repetições, ó, de lado. Então, 8,14, 9,15, 7,87. Então, você vai usar lá 80 agora, né? Então, você pode fazer assim também, ó. 7,76, 8,73 e 7,74. Aí, se você clicar nesse botãozinho aqui, ó, ele já completa para você. 100. Aí, você vai lá, ó, 8,17, 9,57 e 8,8, né? Então, você clica no pontinho, ele já completa. E, por fim, 120, 9,46, 10,68 e 9,21. Quem não sabe mexer com Excel, galera, é muito simples e é bom aprender, tá bom? E aí, vou dar o nome aqui dessa tabela, né? Vou salvar agora aqui, tá certo? Aí vou salvar, sei lá, com que nome que eu quero salvar isso aqui, por exemplo? Vou salvar isso aqui de experimento. Certo? Vou salvar lá na área de trabalho, pronto, experimento. Aí, aqui, quando eu falei para vocês, que você pode escolher, ó, você poderia escolher, por exemplo, ó, se você deixar a pasta do trabalho de Excel, ele vai salvar em XLX. Mas você pode usar aqui, ó, pasta de trabalho do Excel 97 até 2003, tá vendo? Aí ele vai salvar no formato XLS, tá certo? Aliás, XLX, né? Na pasta de trabalho do Excel é XLXS, se eu não estou enganado, negócio assim. Tá? Então, você pode escolher aqui, tá? Ou em bloco de notas. Você pode também escolher aqui bloco de notas. Tem várias formas. Ó, texto. Texto é o bloco de notas, é o TXT, separado por tabulações, tá certo? Ele lê todos eles. Então, vamos fazer assim, vamos salvar aqui, ó. Vou chamar aqui de experimento e vou salvar, vou criar aqui uma pastazinha aqui, ó. Aqui nessa área de trabalho, chamar assim, ó, aula 2. Pronto. Aí eu vou colocar aqui, ó, chamar de experimento 1. Vai ser o formato XLSX. Aí eu vou salvar de novo como em XLX, né? Eu vou chamar ele de 2. Tá certo? E vou dar de novo um salvar como e vou trabalhar ele agora em texto, formato de texto, separado aliás, não, TXT, galera, separado por tabulações, aqui, ó, texto separado por tabulações, pronto. E chamar ele de experimento 3, pronto. E salvar lá. Então, nós salvamos em três formatos para a gente ver que ele vai, né, usar os 3 formatos. Certinho? Vou fechar tudo isso aqui, que a gente não quer mais nada disso aqui. Vamos deixar isso para lá. Tá? Deixa eu só deixar aqui. Esse aqui eu vou deixar só para poder copiar aqui, que eu estou com preguiça. Então, save, para a gente ganhar tempo. Mas já tem aqui, então. Peraí. Então, deixa eu apagar isso aqui. Pronto, então, save. Pronto. Então, agora, o que eu faço? De novo, vou lá no upload, escolho o arquivo. Agora eu vou lá na área de trabalho, né? Vai estar na minha área de trabalho. Vou lá em aula 2. E eu vou usar, por exemplo, experimento 1, né? E pedir para dar um upload aí. Ele já vai aparecer aqui para mim agora, como experimento 1, está aqui embaixo, tá vendo? No formato XLSX. Eu posso clicar aqui, tá aí bonitinho. Eu posso pedir para editar. Né? Agora ele chamou ele como work.import 3, cada um ele vai chamar de um nome, né? E se eu pedir para ele rodar aqui agora, vai aparecer aquela tabela que eu acabei de escrever lá, ó. Tá vendo? E agora eu posso, por exemplo, dar né, sei lá, se eu quiser aqui dar um proc a nova, uma proc a nova data igual a work
ponto import 3, ponto e vírgula. A variável classificatória que a gente utilizou, aí a gente usou níveis, né, de variável classificatória, mudou. Então fica níveis. Aí o modelo, a gente vai, opa, esqueci de dar ponto e vírgula aqui, é por isso que não. Modelo que eu vou usar vamos lá, PB, né, PB igual a níveis, PB igual a níveis, ponto e vírgula, run, ponto e vírgula, é ranço, né, tá, não, peraí, kit, ponto e vírgula. Então, se eu rodar agora, vamos ver na janela logo, tem algum erro? Não tem erro. Resultado, tá aí. Rodamos, então, a nova, né, usando esses dados aí, tá certo? Inclusive, olha que interessante, né, usando esses dados aqui, fazendo a nova aqui, rodando a nova, lá, ó. Ele já me deu aqui, ó, o valor do modelo, tá vendo? Tudo bonitinho, né, a soma de quadrado, os graus de liberdade, a soma de quadrado, tudo certinho. Note aqui que ele usou 15 observações, e, né, leu 15 observações, usou as 15 observações. E ele falou para mim que são 5 níveis, 40, 60, 80, 100, 120. Então, tá vendo que aqui você não precisa de colocar arroba, você não precisa de informar para ele, colocar aquele cifrão para mostrar para ele que é uma letra, por exemplo, né, que eu estou usando número em vez de letra, então é muito mais fácil, tá bom? Então ele roda aqui tudo bonitinho pra gente. Vamos ver agora se ele roda também no outros formatos que a gente falou, né? Que a gente acabou de fazer aqui, né? Então, para a gente rodar no outros formatos, a gente precisa fazer a mesma coisa, ó. Dar upload aqui, escolher o arquivo, né? Agora é um experimento 2. E pedir para ele subir com eles. Pronto, aí ele está aqui, ó, como XLS agora, tá vendo? Então, eu posso vir cá como XLS, né? Posso pedir para editar e, como o professor está meio preguiçoso, deixa eu não salvar aqui, eu vou copiar tudo que estava aqui, ó. Só para andar rápido aqui para a vida nossa. Lembrando que agora eu tenho que trocar para o work.import 4, senão ele não vai rodar. E aí, pedir para... E aí, pronto, ele dá o mesmo resultado lá, tá certo? E o TXT, galera, deixa eu mostrar para vocês como é que fica o TXT agora, né? TXT, cadê a minha pastinha? Nova, não é nova pasta não, peraí. Essa aqui, ó. O TXT, ele fica nesse formato aí, ó. Tá vendo? Formato TXT. Fica desse jeito, né? Ele é separado por tabulações aqui, ó, tá? Então, ele vai ler também né, a forma TXT. Então, eu tenho que vir cá de novo, escolher os arquivos, e agora esse aqui, e pedir para dar um upload. Aí, agora ele está aqui em TXT. Se eu clicar aqui 2 vezes, né, ele vai ler em TXT também, tá certo? E aí você pode, por exemplo, pegar esses valores aqui, ó, e colar lá no seu programinha lá, direto, tá? Como separação, tá? Então, pessoal, você note que você pode fazer todos esses jeitos aqui, todos esses formatos que o SAS consegue ler e entender, tá bom? A única diferença é que no formato TXT, você vai ter que copiar aqui esses valores, e aí você vai ter que usar aquele sistema lá que a gente utilizou lá, né, no início, que é esse aqui, ó, do input, tá? Mas se você pegar aqui lá e colar aqui, pronto, você resolveu o problema dele, certinho? Faz tudo isso aí. E aí, o que ficou faltando para a aula de hoje? Bom, ficou faltando para a aula de hoje a gente explicar como que a gente roda, né, para eu poder, por exemplo, pedir que ele faça um teste de Turing, um teste de Duncan, um teste de Sheffer, né?
Então, para você pedir que ele faça um teste desse, um teste de comparação de média, tá? Basta você, então, utilizar, por exemplo, a função MINS, né? Dentro do PROC-ANOVA, tá certo? Então, se você usar a função MINS aqui, ó, função MINS, no PROC-ANOVA ou no PROC-GLM, ele vai fazer os testes. Não confundir com PROC-MINS. PROC-MINS é quando você pede um procedimento para poder calcular as médias de um experimento. Usar a função MINS dentro do ANOVA ou dentro do PROC-GLM, do PROC-ANOVA ou do PROC-GLM, ele vai permitir você fazer os testes de comparação de médias. Então, cuidado, tá certo? Uma coisa é PROC-MINS, que ele vai te dar só as médias, e a outra é usar a função MINS dentro do PROC-ANOVA ou dentro do PROC-GLM, porque aí ele permite que a gente faça, né, os testes de Tukey, Duncan, Schoenfeld, por exemplo, tá bom? Então, como é que a gente utiliza? Então, a gente pede, por exemplo, MINS, a partir da variável que você está usando como classificatória, e aí, se você escrever só Tukey, ele vai fazer ele a 0,05, ou você pode escolher o alfa, tá vendo? Vou mostrar tudo isso para vocês ali agora, tá bom? Pra vocês verem. E aí, para você fazer os outros, como, por exemplo, Duncan, Dan, Schoenfeld, é só trocar o nome aqui, ó. Colocar Tukey, Duncan, Dan, só escrever direitinho que ele entende. Vamos mostrar lá para a gente terminar nossa aulinha, então. Então, ó, ir lá no SAS de novo, tá? Então, aqui, por exemplo, galera, terminei de escrever, né? Fiz isso aqui. Eu venho cá, ó, depois do var, eu escrevo aqui, ó, MINS, certo? Se eu escrever esse MINS aqui, ó, dentro do... Aliás, desculpa, aqui tá errado, né, pessoal? Pera aí, que o professor tá fazendo coisa errada aqui. Deixa eu ver aqui. Dentro do PROC-ANOVA, aqui, ó. Dentro do PROC-ANOVA. Tá bom? Deixa eu só voltar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixa esse MINS aqui, só pra gente comparar. Vou dar um Enter. E eu vou escrever aqui de novo, ó. PROC-ANOVA, data igual a... Como é que eu chamei lá? Exemplo 1. Exemplo 1, ponto e vírgula. Então, class, que é a variável classificatória, class tratamento, ponto e vírgula, var, produtividade. Peraí, que está errado aqui. Qualquer nova data igual a exemplo 1, class, tratamento, ponto e vírgula. Ah, não é var, não, meu Deus. É model, foi mal, galera. Model vai ser igual a tratamento, produtividade igual a tratamento, produtividade igual a tratamento, ponto e vírgula, run, ponto e vírgula, kit, ponto e vírgula. Então, só para a gente ver a diferença. Se eu rodar só a parte de cima, de novo, ó, vou mostrar para vocês lá. Ele vai me dar as médias, que é o PROC-MINS. Se eu rodar só a parte de baixo agora, ó, ele vai me dar a análise de variância, a nova. Tá aqui a nova bonitinho. Certinho? Agora, se eu colocar aqui, ó, um MINS aqui dentro, ó, note que é diferente, ó. Não é o PROC-MINS que eu estou usando. O PROC-MINS é esse aqui, ó, de cima. Estou usando o MINS. E pedir MINS, eu quero que ele calcule a média da parte do, né? Aí eu tenho que ser assim para a variável classificatória. Tratamento, tá certo? Aí, se eu fizer só isso aqui, olha lá, se eu fizer só isso aqui, ó, e rodar, vamos ver o que vai dar. Aí, ó, ele não vai entender nada, né? Deixa eu até rodar tudo aqui para... Pode ser que... Deixa eu rodar tudo aqui para vocês verem. Ó. Então, o que ele vai fazer? Ele só vai colocar para mim aqui, como MINS, as médias. Tá vendo? As médias de cada um daqueles tratamentos lá, mais nada. E o desvio padrão. Só que quando eu coloco essa função aqui, ó, barra, tá vendo? Eu coloco lá o MINS, barra, e aí eu peço Tukey. Agora vocês vão ver a diferença do negócio. Espera aí. Então, vou voltar lá. Ó. Então, eu coloquei só MINS aqui. Ele só me deu as médias. Se eu pedir MINS
barra, escrever Tukey. Não escrever nada. Olha que interessante agora. Vou rodar só esse aqui, que acho que agora vai dar. Aí, olha que legal. Ele faz o teste de Tukey para mim. Com qual nível? 5% de probabilidade. Tá vendo aqui? 5% de probabilidade. E ele já separou para mim o seguinte, ó. Ele já colocou as médias do maior para o menor. Então, D era o maior 31, B a 27, C 26, A 23. Ele colocou do maior para o menor. Colocou aqui, ó, uma barra indicando que a D e a B estão no mesmo grupo, como as melhores, e B, C e A são o segundo grupo. Ele já me faz isso por default, tá certo? Mas eu posso voltar lá e escolher o alfa. Eu posso vir cá e falar assim, eu não queria que rodasse em... eu não queria que rodasse, por exemplo, a 5%. Eu quero que roda a 1%. Então, você vem cá e escreve aqui 0,01. Que aí você informa para ele o nível de significância que você quer. Tá certo? Que você está querendo, então, o alfa a 1%. Aí ele vai rodar... Espera aí que deu erro. Tá certo. Não é ponto 1, né? Aqui é vírgula. Aqui sim é vírgula. Desculpa, galera. Aí ele vai rodar. Ué, meu Deus, o que está acontecendo? Deixa eu ver aqui na janela logo. Está acontecendo alguma coisa. O professor também tem hora que esquece das vidas, né, das coisas, né? Se não colocar o igual, ele não roda, né, meu jovem? Aí ele rodou o alfa a 1%. Tá certo? Note que rodar o alfa a 1%, aí ele coloca o D, o B e o C como mais próximo entre eles, tá certo? Então, os melhores seria D, B e C, né? Porque você rodou um alfa a 1%. Então, aqui, galera, você pode mudar o alfa que você quiser. O legal de tudo é isso. Professor, tem jeito de rodar um alfa de 10%? Tem. Olha lá, bota aqui, ó, 0,10, né? 0,10, por exemplo, ó. Aí você vai rodar o alfa de 10%. Aí ele, olha lá, o alfa dele agora ele usou a 10%, 0,1. Tá certo? Então você pode escolher o alfa que quiser. A grande vantagem é essa. E se eu quisesse mudar, por exemplo, vamos voltar aqui com o alfa 0,5. Então, se você só vir cá e escrever Tukey e ponto e vírgula, ele vai rodar 5%. Se você então escrever alfa, e tem que ser alfa em inglês, tá, galera? Igual a 0,05, também ele vai rodar 0,05, desculpa. Também ele vai rodar a 5%. Mas você pode copiar isso aqui agora e fazer o seguinte. Agora eu quero comparar. Eu quero usar, por exemplo, o Duncan. Quero usar o Duncan, para saber como é que vai dar o Duncan. Quero também rodar em Chefé. Quero rodar também em SNK, é o estudo de Niemann Kills, tá certo? Então você pode colocar aqui, deixa eu ver se ele roda em Bonferroni, vamos ver aqui. Bonferroni. Bonferroni é só bom. Então você pode escolher o que você quiser aqui, tá bom? Pedir para rodar todos de uma vez aí, que ele vai rodar isso tudo para vocês. Aí, ó, ele vai soltar um por um agora. Então, ele vai soltar assim, ó. Primeiro é o de Tukey, né? Esqueci de falar para vocês. Então, aqui ele considera o alfa, o grau de liberdade, né? No caso do resíduo, né? O erro quadrado médio, da média, né? E ele solta aqui, ó, a variância mínima significativa, que foi usada foi de 4,78, tá certo? Aí ele roda também o segundo, Duncan, lá do Duncan, tá certo? Do Duncan, a mesma coisa. Então, aí ele mostra para você assim, ó, ele usou o Duncan para duas médias de 3,54547, para 3 médias 3,720 e para 4 médias 3,828. No Duncan ele já separou o D
ficou sozinho em relação ao B e o C lá, que ficou em segundo grupo. Aí o Chefé, olha lá, o Chefé, ele achou a diferença mínima significativa de 5,216, né? 216. O Chefé já juntou todo mundo, ó, D, B e C. Aí, o Student Newman Kills, ele é muito parecido com o Duncan, para rodar. Então, você vai ter que ter cada um dos valores diferentes. Aí, ó, o Student Newman Kills já colocou eles separadinho aí, tá vendo? O SNK. Bonferroni é muito similar ao teste de Tukey, né? Aí ele achou 5,0339, já juntou todo mundo. Então aqui você pode brincar. Inclusive você pode brincar também e falar assim, ó, Mins, né? E eu quero usar o Dante. Pronto, ele vai rodar o Dante também. Então, note que só muda uma palavra, né? Só vou no final aqui para a gente ver o Dante. E aqui que interessante, olha só, ele sempre vai usar no teste de Dante o primeiro tratamento como de controle, certo? Ele sempre vai fazer isso. Então, ele faz a comparação, ó, D com A, B com A, C com A. Então, para você rodar no SAS, você tem que colocar como o primeiro tratamento sempre o do grupo controle. Se o seu tratamento grupo controle for o último, você tem que inverter as ordens dele aí, tá certo? E aí é assim que ele faz, então, toda a diferença. E aí ele encontrou como diferente, o único que ficou estatisticamente diferente do grupo A é o D, né? Só o D ficou diferente do grupo A, ele colocou um asterisco lá, né? O B e o C ele não considerou. Certo? Então, moçada, você mostrar para vocês que é muito mais fácil rodar, né, os testes no SAS, porque basta você colocar uma chamada. Se você só colocar um nome sem esse alfa, ele vai rodar 5%, mas se você colocar o alfa, aí ele roda o alfa que você quiser. Você pode escolher aqui o valor do seu alfa, 5%, 1%, que é o que a gente utiliza nas agrárias, né? Mas, por exemplo, se for pesquisas médicas, alguma coisa assim, não sei como é que é a galera da biologia, quanto que eles utilizam, poderia ser outros alfas aí. Certinho? Difícil, pessoal? Nada, bem tranquilo. É só praticar, né? Igual qualquer outro software, é prática. Mas é interessante, né? É interessante que ele te dá essa liberdade para você fazer o que você quiser, para você mexer no que você quiser. Uhum. Certinho? Bacana. Pessoal, então nós vamos ficar por aqui, né? Até eu falei que ia ter rápido aqui, mas é porque eu acabei ensinando uma coisa a mais ali para vocês, aproveitar o tempo. Aí a próxima aula, nós vamos seguir com a nossa aula lá. Nós vamos fazer, então, delineamento em blocos casualizados, né? O DBC e o de quadrado latino. Depois eu volto aqui no SAS para ensinar como roda o DBC e como roda o DQL. Tá bom? Assim, o jeito de rodar não é nada diferente, mas muda um pouquinho a interpretação ali, tá? Porque o SAS ele tem a tendência de dividir ali as telas ali. Vocês vão ver que dá para ser simples, tá? E aí sim, depois nós vamos começar a usar o XL, o PROC GLM, e eu vou explicar qual a diferença de usar o PROC A9 e o PROC GLM. Porque o PROC GLM ele consegue fazer algo a mais do que o PROC A9, tá certo? Mas ele dá o mesmo resultado, é só porque ele faz algo ainda mais, tá certo? Ok? Pessoal, então nós vamos ficar por aqui. Você ia falar alguma coisa, Abner? Não, só falando ok mesmo. Beleza. Pessoal, nós vamos ficar então por aqui. Eu não vou... A chamada já está pronta, já fiz aqui. E não tem sabatina essa semana de novo. Deixar vocês descansar, tá bom? Então, sem sabatina essa semana. Quando tem aula prática, a gente não tem sabatina não, tá bom? Um descanso. Quem acessou Quem já acessou lá as notas, vocês vão ver que eu já lancei as notas, porque a prova fechou semana passada, né? Eu lancei todas as sabatinas e provas lá, tá? Dá uma analisada depois lá, ver como é que tá a sua nota, belezinha?
mas já está tudo lançado lá. A galera tá até com a nota boa, tá tranquilo. Consegui fechar, professor. Bom demais, parabéns. Então fique tranquilo lá. Um abraço para você, pessoal. Até mais. Então, até a próxima aula, tá? Até mais, professor. Até mais, tchau. Tchau, tchau.